안녕하세요. Eu sou a Ellen, Eu sou a Elisa, esse é o esse é o DoraCast. DoraCast. Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do DoraCast. Aqui quem fala é a Elisa. E E aqui quem fala é a Ellen. Olá, Doratingos, como vocês estão? A Elisa sempre ri do meu Doratingo, gente, mas eu não consigo chamá-lo diferente. quem sabe, né? Teremos vários Doratingos seguidores. É, Já temos seguidores, tá? A gente não desvaloriza os seguidores. Aliás, uma Vamos coisa para muito aqui. interessante que pode parecer bobeira, mas se existe uma pessoa, se existe um seguidor inscrito ou que te segue, é uma pessoa. Se existem oito, são oito pessoas. Se é 1 milhão, são 1 milhão de pessoas. Isso foi uma informação muito legal que me veio à tona assistindo o Paulo Cuenca e não esqueço, vou sempre lembrar disso. Então, se é uma pessoa que está na sua live, se é uma pessoa que está discutindo, é uma pessoa, não é um número, é uma pessoa. Então, é, no episódio de hoje a gente vai falar sobre Hi Bye Mama ou Uma Segunda Chance. É isso mesmo, né? Uma segunda chance? Yes, isso mesmo, isso aí. Então, temos aí uma série que também é de 2020, que a gente falou no último episódio também foi de uma série de 2020, também da TVN, que também está na Netflix. E ela tem os personagens principais adultos, a Kim Tae-hee, na verdade, os atores, e Kim Hyung e Go Bo-gyeol. E também um destaque aí para personagem para o ator que faz a criança, que é o Só Woo-jin, que a Ellen descobriu uns minutinhos antes da gente começar Gente, a eu estou gravação. Quem faz, passada. quem faz o personagem da filha, né, desse casal é um menino e é muito legal depois saber disso. Se você não sabe, fica aí um spoiler, que não é bem um spoiler, mas é um fato interessante dessa história, que fala da Chayuri, que é um fantasma desde que ela morreu num trágico acidente há 5 anos, no caso, 5 anos lá da história da série. Então, através de um projeto de reencarnação, ela tem a possibilidade de se tornar humana novamente. E se ela conseguir voltar ao seu lugar dentro de 49 dias. Entretanto, seu marido agora está casado com outra pessoa. Ele acabou se casando depois que ele ficou viúvo e, e é um fato muito é um fato importante para a história, tanto no ponto de vista de que sim, a gente torce para fantasma, né, ficar com o marido dela se for possível, mas também a gente vê o lado ali da madrasta, né, que criou a criança, que praticamente criou a criança, viu ela crescer ali até os 5 anos, e, e que também tem ali um relacionamento de mãe e filho também, né, a coisa do sangue novamente e a coisa da criação, uma família que você nasceu, né, a sua ancestralidade, o seu DNA ali, seu sangue, e a família da vida, né? Que a gente escolhe, o que te escolhe em algum momento. Que te trouxe essa série, Ellen, além dessa questão aí de falar de relacionamentos, né? Para variar um pouco, falar de família, só para mudar um pouco o assunto. Então,
Vamos lá. Ai, senta que lá vem a história. Ratinho. Pois essa série, ela tem um lugar muito especial no meu coração. Foi a Ah, primeira série que eu assisti. Eu comecei, sim, gente, comecei a assistir Dorama não faz muito tempo, não. Comecei a assistir em 2020, com a pandemia. E hum. aí eu sentei na net, sentei para falei, vou procurar uma série para assistir. E aí apareceu para mim e eu falei assim, nossa, vou tentar. Quando eu vi, falei, nossa, coreana, nunca vi, vamos ver o que que dá. Depois disso, aí foi um caminho sem volta, porque daí eu emendei uma atrás da outra. Mas essa série realmente ela tem um lugar especial no meu coração, mas eu nunca soube desse fato que a Elisa contou. Eu estou passada até agora. Que a menina era um menino. Como assim? Ele trabalhou muito bem esse menino, muito legal. Sim. E essa série foi uma das que eu chorei, assim, em estado fetal, como a Elisa fala, porque é uma série, assim, é um drama. Essa é, assim, não é aquele drama com comédia, não. Tem as partes de comédia, assim, mas é bem, bem profundo. E eu torci mesmo para Fantasma. Não é assim, eu gosto muito desse lado do outro lado, né? Eu gosto muito dos fenômenos séries, assim, com coisas, com fantasia, com fantasmas, eu gosto muito, não é segredo para ninguém aqui, né? Então eu gosto Uhum. desses lances de energia, e isso para mim, quando eu falei, caramba, eu tô assistindo um negócio que eu gosto, como que aparece assim, né? O universo que conspira ao nosso favor. Então, Ah, e a série, ela me deixou assim, é uma relação de família que você fala assim, poxa, a mãe, ela ficou ali os 5 anos, ela morreu quando estava grávida da menina, né? E ela ficou 5 anos ali vendo ela crescer e fazia tudo ali junto. E não entendi, né? Ela sabia que ela tinha morrido, mas estava ali. Então era como se ela estivesse convivendo ali, né? Você assiste a série como se ela estivesse convivendo, e é muito legal. E o marido, só que o marido passou por antes, né, dele casar, dele achar a madrasta para a menina, ele passou por um período muito ruim. Ele bebia muito, né, porque eles se apaixonaram na faculdade. Era lindo ver o casal junto quando eles estavam. Você vê o começo da série, ser muito bonita a história. E aí já chorei quando ela morreu, né? Aí já foram litros. ai. E tem um ator que eu gosto muito aqui, que é o, o Yu-Shik. Ele é um ator muito engraçado. Ele fez. Tem uma série que ele fez por último agora, que é aquela do professor. Tá na Netflix também, já Hum. que eu lembro o nome dela. Crash Course in Ele. Romance? Ele é Isso professor de mesmo. matemática? Isso. Só que ele, nessa série, ele faz o papel de autista, que ele é irmã da mãe da moça que. Você lembra que tem um autista na série? E ele é o irmão da dona do restaurante. E aí ele Ah, sim, faz. sim, sim, sim. É, Eu e ele confundi o tem personagem. Agora, isso, vendo o não é nome o aqui, eu vi que eu fiz uma associação errada. Ele faz o irmão da dona do restaurante lá no do Crash Course in restaurante. Romance. Isso Ah, mesmo. tá. E eu gosto muito dele como ator, e nessa série ele é muito engraçado. E ele costuma trabalhar nas séries, assim, esse lado mais da comédia, assim, ele faz uns Uhum. papéis dramáticos, mas a maioria que eu assisti com ele, ele é super engraçado, ele é muito legal. E nessa série ele tá super divertido, ele é super style, ele veste umas roupas, assim, muito loucas. Muito engraçado ele nessa série. E tem uma outra atriz que eu gosto muito. Quando eu falar, vocês já vão saber. Ela é mãe de todo mundo em todas as séries. Eu acho que vocês já sabem quem é. É a Kim Mi-kyung. Ela faz o papel nessa série de Jong Young-soo, que é a mãe da Chayuri, que é a Uhum. menina que morreu, né? E ela é muito boa atriz, eu gosto muito dela. E ela tem sofre também com a morte da filha, né? O núcleo familiar sofre muito, mas ela consegue ir se virando, né? E ela dá força pro genro ir criando a neta, né? Bebê, porque ele ficou com uma bebê, né? Sozinho.
né, Sim, para ele criando a recém-nascida, né? neta, recém-nascida, porque a mãe sofreu um acidente já quase ganhando, aí eles fizeram o parto e a mãe se foi, né? Sim, E quando ela ganha essa chance, né, porque ela fica muito brava, porque ela começa a ver as coisas que está acontecendo com a filha na escola e ela quer se envolver, mas ela não tem o que fazer, né? Aí uma xamã percebe a presença dela, porque era xamã, então ela vê e aí ela começa a ficar no pé da xamã para a xamã ajudá-la a resolver as questões que estão acontecendo. E aí essa é a parte engraçada porque do drama, né? Porque daí eles começam, a xamã é muito louca também, ela é uma atriz muito boa também. E aí ela começa a fazer as coisas lá e vai falar com o marido e não entende nada. Como é umas conclusões assim, porque quem que vai acreditar, né? Lá eles têm um preconceito gigante. Não sei se é só nos dramas, se isso é verdade mesmo, mas eles têm um preconceito gigante com o xamã, né? Lá. Apesar de ter o preconceito, muitos dos doramas passam eles indo atrás de xamãs, né? Então eu sim, fico meio na dúvida se realmente tem um preconceito ou não. Mas é sim. uma história que é divertida, mas tem esse lado assim que faz você refletir sobre isso. Se você tivesse uma segunda chance, o que você faria? Né? Eu não vou dar o spoiler aqui, mas é algo que a gente tem falado nesses últimos episódios que a gente está falando do Dora, né? E a gente tem falado sobre vida, sobre morte também bastante. E a gente tem visto muitas notícias na Coreia sobre mortes, né? Sobre atores. Hoje eu vi uma, então eu falei, nossa, que não é à toa que a gente está falando sobre isso. A gente aqui, tanto eu quanto a Elisa, a gente acredita muito nas energias, né? Então, nós somos terapeutas holísticas, né? Então, a gente fala muito sobre isso e a gente sabe que nada é por acaso, né? Então, essa série, ela me trouxe sobre isso. O que que eu estou fazendo da minha vida, né? Porque até então, eu estou vivendo, a gente sabe, e a gente sempre acredita que vai acordar amanhã. Mas e se a gente não acorda, né? Eu fiz o meu melhor hoje, então, essa série me trouxe para isso, para esse lugar de eu estou fazendo o meu melhor hoje. Amanhã, tudo bem se eu acordar, mas o que eu podia fazer hoje de melhor dentro do que eu posso está sendo feito? Então, me Hum, deixou muito essa reflexão. Principalmente, assim, com questão de filhos, das pessoas mais próximas. Acho que também não só filhos, mas as pessoas próximas da gente, assim, né? A gente sente vontade de ligar, mas não liga, né? Ah, amanhã eu faço, sim. né? Aí eu falo assim, ah, amanhã eu vejo, amanhã, mas e amanhã? Será que esse amanhã chega? Não estou colocando medo em ninguém, tá, gente? Mas é algo assim de que me trouxe mesmo para essa reflexão do que a gente faz, né? Tá tudo bem hoje, mas Hum, então vamos fazer o tudo bem ficar, né, todos os dias, porque aí a gente vai embora com essa sensação de dever cumprido. Porque no caso da série, ela fica presa e a gente vai entendendo conforme os capítulos vão acontecendo, né, que ela fica presa porque faltou um fechamento. Não tem um fechamento, porque foi um acidente. Com quantas pessoas não acontecem isso, né? De um acidente, de repente você foi embora. Então hum, faltou um fechamento, né? E aí ela recebe essa chance, porque ela ficou muito brava mesmo, ela recebe essa chance de fazer esse fechamento, né, com essas pessoas. E quando ela aparece, gente, é um negócio é muito forte, porque ao mesmo tempo que é engraçado, porque todo mundo se assusta, mas já pensou, você enterrou a pessoa e de repente hum. aparece. Nossa, é É, assustador, né? Eu ia desmaiar, né? Porque eu torço para o fantasma, mas eu sou medrosa, então eu acho que eu desmaiaria. é, ela tem que fazer escolhas fortes, né? A personagem principal, porque a partir do momento que ela escolhe, vou voltar, são 49 dias, ela tem que aproveitar, e ela sabe que ela vai ter que voltar também, por mais que de repente ela não queira voltar, né? E a questão também de. Mas não só dela, né? As pessoas também que estão à volta dela, o casal de amigos, o que foi o marido dela, que é o amor da vida dela, provavelmente o amor da vida dele também, só que depois, né, ele acaba encontrando outra companheira, a família. A gente acaba focando muito
no naquele personagem principal, na gente mesmo, né? Nas nossas escolhas. Mas aí a série me veio aqui agora, mostra muito como os outros também se sentem. E, e é muito interessante ver que tem um apego, né? Imagina, você conheceu o amor da sua vida ali na faculdade. Foi na faculdade, né, que você falou. Foi na Na faculdade. faculdade, casaram, veio o bebê, e aí, de repente, tudo acaba, né? E tem uma. Ui? Nunca chorei no Dora, tô ficando emocionada. Essa é a primeira vez. Tô Eu nunca. falando. Meu Deus do céu. É, levar em consideração que ontem foi Dia das Mães e a energia ontem estava muito sensível. Eu, especialmente, estava muito sensível, estava chorando porque eu fiquei sabendo que uma outra amiga minha tá grávida. Veio vontade de chorar, me emocionei. Vendo série, me emocionei, tipo, sabe? E hoje também, vendo alguma coisa de série, chorando agora, gravando aqui, emocionada junto. E aí, Mesmo porque a série fala de uma mulher grávida, né? Que acho que é morreu. isso. Né? Que o que será que tem, né, nessa questão da criação que tá me emocionando? Talvez a questão de muita transformação que eu particularmente estou passando de algo muito, sei lá, talvez era algo que eu imaginava, mas eu tô indo para um lugar totalmente desconhecido, que até comentei no último episódio, né, de querer empreender, de montar algo que pode se tornar uma empresa, por exemplo. Mas não importa o nome, né? Mas criar algo, a criação de algo. Aí as amigas ficam grávidas, a pessoa agora que é sensível pra caramba começa a chorar. Mas não é de tristeza, de felicidade, é de sensibilidade. E, enfim, essa. Um projeto não deixa de ser um filho, né? De ser um Sim, gerar algo, né? Gestar algo. é. E o gestar algo, criar algo, gerar algo, você tem que sair daquele útero, você tem que sair da crisálida, você tem que virar borboleta. Porque se alguém te cortar antes, você morre, né? Que foi o que aconteceu com a personagem Uhum. aqui. Na hora que ela ia se transformar numa versão diferente dela, né? Versão mãe. Além da versão mulher, ela perdeu a vida e aí ela tem que viver naquilo de maneira mais desapegada por si, mais desapegada possível, porque ela não tem contato físico, né? Que é a coisa do apego, é muito do contato físico. É corpo com corpo, pele Sim, com pele, né? Cheiro e os cinco sentidos. E ela foi para um nível espiritual que na série retrata, não tem toque, não tem visão, né? A não ser algumas pessoas, como a Ellie mencionou, a xamã conseguia visualizar os espíritos e tal. Mas, continuando aí. mas ela em si, como a Elisa disse, ela teve que fazer escolhas Hum, não muito fáceis, porque ela exato. escolhe voltar para a mãe, porque ela precisava fazer esse fechamento com a mãe, e ela vai lá, só que foi um momento muito difícil da chegada dela com os pais ali, não só a mãe, né, mas a família toda, a irmã, o pai, porque eles já tinham se acostumado, se adaptado a viver sem ela, né? O marido, né, que já estava casado e aí a madrasta ter que aceitar aquela criatura de novo, porque aí como que fica a situação da Nossa, madrasta? Né? E se ela for ficar, e o amor que ela tem pela menina, porque ela criou a menina mesmo, e aí como que ela vai sim, fazer? Né? E o marido também fica dividido, porque ele enterrou a esposa, ele fechou aquela história e começou outra, né? Então, como que ele vai fazer? Né? E ao mesmo tempo ele se sente muito assim, ele fica dividido, mas ele também tem muito amor por ela, né? Porque ele também teve um corte,
né? Não fechou a história. E a criança é o principal, porque a criança também tem amor pela madrasta, e muito, ela chama de mãe, né? Sim, Então, ela teve que olhar para isso. Eu não sei de onde ela arrumou essas forças, mas ela teve que olhar para isso e tomar uma decisão que, assim, eu achei super sábia da parte dela. Eu achei que foi bem legal. Chorei pra caramba, chorei, mas foi muito legal, porque aí realmente fechou, para mim, não deixou nada a desejar. Eu achei que o dorama fechou bem quadradinho, assim, bem legalzinho, todo mundo no seu lugar, todo mundo certinho. Então foi bem legal. sim. Mas me trouxe muito essa reflexão, sim, do que a gente pode fazer hoje, né? E Uhum. ela, durante esse processo que ela vai passando, ela vai lembrando de coisas que ela queria ter feito, não fez, e ela foi fazendo, né? Foi com a amiga, né? Que elas eram muito amigas. Ela foi fazendo o processo com a mãe, com a irmã, com o pai, com o marido e até com a madrasta, ela, né? Apesar dela não ter Sim, conhecido antes, mas ela foi fazendo com a filha. Então foi tendo assim, ela foi tendo a oportunidade de ter feito, né? Como se ela estivesse vivendo ainda, né? Só que a gente não tem essa condição ainda, né, de fazer isso, de falar, nossa, podia ter feito, vou voltar e vou refazer. Não dá. Então é isso que eu fiquei bem mexida nesse sentido. Me deu uma sim. consciência bem grande. Do que você falou que eu lembrei primeiro foi assim, tem a questão de viver no presente e a questão do que eu posso fazer hoje. E tem uma frase que eu vi, eu não sei se é exatamente assim, mas é deixa para amanhã aquilo que você não morreria, alguma coisa nesse sentido, sabe? Deixar para amanhã o que não é importante, Hum, fazer hoje o que é importante. Tipo, se tem alguma coisa que você vai fazer, que você pode fazer hoje e que é importante para você, faça. Mas se é uma coisa assim que você não vai morrer por aquilo, acho que seria melhor falar assim, aí você pode deixar para amanhã. Mas de qualquer maneira, eu, no meu interessante ponto de vista, tenho a consciência de que por mais que você se julgue, poxa, não fiz nada, ah, que porcaria, o dia perdido, mas aquele dia foi do jeito que era para ser, do jeito que era para você fazer. Até para a gente não entrar no julgamento nem na culpa, se sim, perdoar, porque igual ela, a gente não vai ter segunda chance depois que a gente foi embora dessa existência. Então, não se culpe, se perdoe, se releve um pouco também, né? Porque a gente tem ainda em alguns momentos a questão de estar com um chicote na mão, mas o chicote não é para bater em outra pessoa, é para bater nas costas, nas suas próprias costas. Quantas vezes a gente não se auto-chicoteou por não ter feito, por não ter falado, ou por ter feito além, ou geralmente por não ter feito, né? Pelo menos no que eu acho que quantas vezes a gente ficou no pensamento só e não pôs em prática? Quantas vezes a gente não falou, né, o que gostaria de ter falado? Quantas vezes a gente não fez o que poderia ter feito? Mas também tira esse chicote da mão e fala: poxa, naquela época, naquele momento, naquele tempo, eu não sabia diferente. Como que eu ia fazer diferente? Então, como eu posso fazer melhor hoje? Ou ter um pouco mais de presença hoje? isso tem todo sentido, Elisa, porque não é para trazer culpa, né? É, Isso que a gente está falando não é para trazer culpa. Quando a gente fala disso, se eu tivesse feito diferente, não teria feito, porque o seu sim, melhor lá atrás era aquele, era com a maturidade que você tinha, era o que você sabia fazer hoje, você faria diferente, mas é hoje. claro. Lá, é lá, né? Então lá você fez o que você podia fazer. Quando a gente fala disso, disso mesmo, de o que eu estou fazendo o meu melhor, se eu estou fazendo o meu melhor, tá tudo bem, né? Talvez lá no futuro a gente fale assim, teria feito diferente, mas naquele momento você era diferente também, então não faria diferente, Sim. né?
e senão a gente entra no lance da culpa, e quando a gente vai para essa culpa, a gente vai voltar naquela emoção do passado, e aí a gente está vivendo do quê? De passado, não de agora, né? Nessa condição do presente. Então, se eu acho que hoje isso é o melhor que eu posso fazer, é isso, né? Não tem. Porque realmente ficar vivendo esse negócio de culpa é muito dolorido, né? E a gente Uhum. não sai do lugar. E aí a gente entra na questão das prosperidades, né? Que a gente quer, na questão financeira, porque aí está faltando. Se está faltando, não tem prosperidade, porque eu estou me culpando ainda, né? Por ter feito coisas, por não ter gerado coisas, então sempre tem uma falta. Se tem uma falta, não tem prosperidade, né? Então é realmente a reflexão que fica para mim sobre isso sobre esse drama é que a gente não tem segunda chance. Então a gente faz o melhor que pode hoje, né? Se eu acho que eu vou dormir hoje o dia inteiro, vou dormir o dia inteiro porque é o melhor que eu posso fazer hoje, né? E amanhã, né, eu vou e continuo o que eu estava fazendo. Não me culpar porque meu corpo está se sentindo cansado ou porque minha cabeça não está bem para fazer o que eu preciso fazer. Mas a gente tende a É, falar, não, mas se eu não fizer, nossa, e aí a gente não dá o descanso que a gente precisa, fica ruim do mesmo jeito, não sai algo que, né, porque você se força. Claro que a gente tem prazos, né? Mas se a com gente puder certeza, respeitar o que a gente está sentindo também é importante, né? sim. Então, não é para tudo, toda hora, que você vai ter que levantar e fazer. É igual um vídeo que eu assisti no fim de semana, que a palestrante fala sobre isso. É, não tem essa de amanhã eu faço, ou na segunda eu começo. Se pode fazer Uhum. agora, levanta e faz. Mas também Sim, respeitar esse momento, igual a Ellen falou, poxa, hoje eu preciso dormir o dia inteiro. E vai dormir com felicidade. Vai descansar ou vai fazer o que você gosta. Se a gente pode assistir série um dia inteiro, vamos assistir a série o dia inteiro. Se a gente pode, sei lá, hoje eu vou, deu uma louca, vou limpar a casa, que geralmente precisa de um impulso aí para fazer as coisas. Ou, não, vou limpar amanhã, mas de repente já tô com a vassoura na mão, tô varrendo a casa. Então, aproveitar também esses impulsos, mas para aquilo que não é rotineiro, para aquilo que não é habitual, na maioria das vezes vamos lá e vamos fazer. Veio, vai e faz. Né? Porque essa palestrante até lembra o que a gente faz todo dia, é o que é comer, dormir, sexo, que faz parte aí do instinto animal humano, que é procriar, né? Falando até também dela da gravidez e de criação, trabalhar, né? Fazer dinheiro, porque é preciso. A gente precisa e também já é natural, né? Já está acostumadíssimo a fazer. Mas para todas as outras coisas, se está incomodando, tem que fazer algo diferente, tem que fazer algo e até que isso vire um hábito, tudo vira um hábito. sim. Aquela famosa, né, tirar a CNH, a carteira de motorista, aprender a andar de bicicleta, essas coisas a gente aprende com a prática. Exercício físico, né, mudar alimentação, essas coisas, aquilo que é melhor para a gente, com a consciência que a gente vai tendo de que aquilo é melhor para mim, que é melhor para ela e que é melhor para você. É, Se você faz um dia só, aí no outro dia você quer que mude, não mudou, né? Porque, como você falou, é um hábito. Então você tem que criar esse hábito para é, ele começar a entrar na tua vida, né? Senão, sim, não vai embora. Tem uma frase é, pode cortando falar. você um pouquinho, uma frase da Chayuri que ela fala no drama, que é assim, ó. Durante a minha vida, eu acreditava que nada ao meu redor mudaria. No entanto, durante os dias em que eu estava sendo esquecida, o mundo continuou a girar sem falhas. E com isso vieram muitas, muitas mudanças, né? Então, que é isso que a gente está falando, né? Desses momentos que a gente
acha que as coisas não podem mudar, mas conforme a gente vai gerando os hábitos, as coisas vão mudando, né? Acontecem É, mudanças. No caso dela aqui, ela está falando de quando ela foi, né? Ela achou que tudo ia continuar, né, girando em torno dela, e não é, ela vai, as pessoas vão se adaptando. E a gente também vai se adaptando conforme os hábitos que a gente vai adquirindo. Então a gente escolhe se são hábitos bons ou ruins, né? e tem a ver, né, o assunto em si, ciclos repetitivos Uhum. ou espirais. Bom, a conversa, a gente tem que fazer o chá com a Dora místico e falar, canalizar. É. Que a Seria gente começa, interessante. aí vai entrando, É, vai, né? que uma coisa que eu falei foi exatamente interessante isso da série. A gente não vê só a personagem da Cha Yuri, a gente vê também como que a ausência dela impactou nos outros e como a presença dela de novo, a volta dela, impacta os outros. Sim. Que é isso que você falou. As coisas continuam a mudar, mesmo que pareça que eu não estou mudando. As coisas, o mundo gira, né? É, são dias diferentes, as pessoas fazem caminhos diferentes, ou no mínimo você vai ficar mais velho em idade, as suas células estão mudando a todo instante, seu coração está batendo a todo instante, suas conexões cerebrais também estão se modificando, então por mais que você fale, poxa vida, vai comendo 100 gramas a mais também do que você está acostumado e ver o que acontece daqui a um ano. E não faz nenhum exercício, Pois é. E é isso que a gente né? falou do viver no passado, né? Aí você É, fica vivendo lá na culpa, naquele passado, mas o mundo está girando para cá, tá acontecendo as mudanças e você está lá ainda, né? Você é não sabe. verdade. A gente Então, fica meio cego, né? Porque fica olhando só com foco ali. é. Falando, enfim, vamos encerrando por aqui. É, vamos fazer o canal crescer junto, porque daí a gente pode falar por mais de horas. O que vocês acham? Pois é. A gente faz igual aqueles podcasts famosos que tem, né? Que são 5 horas de Não. podcast. E aí já emenda uma série na outra, ou um papo no outro, vai viajar. E E vamos, lembrando que o nosso foco aqui é trazer à tona o que a gente sente e como a gente pode aprender com isso, né? Vivendo, experimentando as emoções e através dos doramas, no caso, como a cinematografia ali, ela desperta essas emoções. E aí uma coisa até interessante é dar uma olhada também, dar uma pesquisada, como que existe toda uma prática para despertar as emoções, né? Imagina, eu vou escrever um texto, não sei o quê, vai. Tem toda uma máquina para provocar as emoções aí, para provocar as compras, né? Aquelas coisas lá, ah, bater aquela necessidade. Será que você comprou aquele chocolate porque seu corpo queria ou porque a propaganda foi muito convincente? isso aí, exatamente. Esse é Começa a prestar outro. atenção. Uhum. É, então preste atenção naquilo que pode ser positivo para você, que é o quê? Como essas emoções são despertadas em você e o que vem de consciência com esse aprendizado, com essa informação nova. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Me despeço de vocês, Doratingos, até o próximo episódio. Nos sigam nas redes, compartilhem e descubram emoções junto com a gente. Até mais.